Olá, Rui, boa noite. Como estás? Bem, Tudo bem? tudo em cima. Tudo a andar, ainda bem. Obrigada por teres vindo uma vez mais ao Dar Letra à Cultura. É um prazer para nós estar a poder ter esta conversa contigo. E passava aqui a fazer uma breve apresentação do Rui Miguel Abreu, com 32 anos de carreira, fundador e diretor de Rimas e Batidas, professor, autor de vários programas de rádio, divulgador de música, entre tantas outras coisas. Enfim, Rui, és um amante de música e cultura, por isso bem-vindo e obrigada. Obrigado. Obrigado eu. Rui, tivemos a oportunidade de, quando estávamos a fazer a pesquisa, perceber que a tua ligação à cultura hip hop passou pela tua profissão enquanto jornalista. Como é que surgiu este interesse? Olha, como é que este interesse surgiu? Surgiu, eu acho, como é que uma pessoa se apaixona por um determinado tipo de música? Não há realmente uma grande explicação. Eu lembro-me de ser adolescente, lembro-me de ir ao cinema, lembro-me de ver filmes como o Beat Street e o Breaking, lembro-me de ouvir certas coisas na rádio e de tudo isso, de alguma maneira, me mexer cá dentro. Portanto, eu diria que a minha paixão por esta cultura nasceu antes da minha certeza do que viria a ser a minha profissão. Pois. As minhas primeiras memórias do hip-hop datam de 83, 84, a primeira vez. Eu penso que fui ver o filme Beat Street ao cinema em 83, por aí. 83, 84, com a minha prima Helena Ribeiro. Eu só entrei na faculdade em 87 e só comecei a escrever nos jornais em 89. Ok. Portanto, o meu interesse por esta Começou cultura antes. é anterior ao abraçar da minha profissão. Sim. Ok. Diz-me uma coisa, tu tiveste a oportunidade de passar pela Valentim de Carvalho e nós ouvimos em várias entrevistas que na altura dos anos 90, os MCs tinham todos o objetivo de gravar na Valentim de Carvalho. Tu que estiveste lá, como é que foi esta experiência, este interesse que existia por parte dos artistas do hip-hop em trabalhar convosco? Olha, eu entrei na Valentim de Carvalho por volta de 1994. Sim. Ainda antes da editora ter começado a dar os primeiros passos, eu comecei a trabalhar na Valentim de Carvalho num programa de televisão chamado Outras Margens. Era um programa de televisão apresentado pelo Hernani. Hernani, falha-me agora o apelido do Hernani, mas era o Hernani, que foi o instigador do República. Sim, a sério, que giro. Exatamente. O Hernani, que foi o instigador do República e que era um grande agitador da noite de Lisboa nos anos 80, era o apresentador desse programa de televisão, do qual eu escrevia o guião. E isto aconteceu em 93, 94. Era eu jornalista na altura num semanário chamado Sete. E quando o Francisco Vasconcelos decidiu que estava na hora de arrancar com um selo que ele decidiu chamar Norte-Sul, ele convidou-me, porque eu já estava a trabalhar dentro da estrutura da Valentim de Carvalho na altura, mas dentro do que era a Valentim de Carvalho de televisão, e ele convidou-me a mim, e é uma pessoa fantástica do norte aí do Porto, chamada Pedro Tenreiro, para sermos os dois os ARs da Valentim de Carvalho. O que é que significa ser AR? AR é uma sigla que representa as palavras artistas e repertório. Ou seja, as pessoas que dentro de uma editora são responsáveis por ir à procura do novo talento para a editora. O Pedro fez esse papel no Porto, eu fiz esse papel em Lisboa. Por isso é que a editora se chamava Norte-Sul. Tinha dois gabinetes, no Porto e em Lisboa. E eu comecei a trabalhar na Norte-Sul em 1 de, eu sei bem quando, 1 de abril de 1995.
E nessa altura, honra seja feita ao Francisco Vasconcelos, que continua à frente dos destinos da Valentim de Carvalho hoje em dia. Honra seja feita ao Francisco Vasconcelos, que para mim é um dos maiores visionários da música em Portugal. Ele esteve ligado à assinatura de contratos desde António Variações, aos UHF, Rui Veloso e muito mais adiante, à Capicua, aos Orelha Negra, passando pelo meio ao Bossa e Si, etc. Na altura, o Francisco, tanto a mim como ao Pedro Tenreiro, deu-nos luz verde. O que ele disse foi: vocês são pessoas muito ligadas à música, Sim. Vocês são pessoas que estão em cima do momento, que ouvem aquilo que está a ser feito neste momento, portanto eu confio em vocês para descobrirem aquilo que vão ser os próximos passos da música portuguesa. E ele basicamente deu-nos uma luz verde. E dar-nos uma luz verde significava na altura algo como... liberdade total, provavelmente, não é? Liberdade total, com uma série de ferramentas para trabalharmos. Nós tínhamos um estúdio, tínhamos uma estrutura, tínhamos uma empresa atrás que nos permitia fazer coisas. Pois. E então, basicamente foi isso. Ele disse-nos: eu quero a música que vocês acreditam que vai ser o futuro. Sim. E tanto eu como o Pedro concordávamos que parte desse futuro passaria pelo hip-hop, sem a menor sombra de dúvida. O Pedro, na altura, agarrou os Mind the Gap, por exemplo. Eu agarrei o Bossa e Si, agarrei os Cool Noise, cá em baixo, de onde viriam a sair os músicos que depois estariam ao lado do Sam daqui, nos Orelha Negra, etc, etc. E foi isso, basicamente. Nós tivemos a sorte de alguém acreditar na nossa visão e de nos dizer: avancem por onde quiserem. Claro, claro. E diz-me uma coisa, tu falaste aí num aspecto super interessante, que é, vocês tiveram a sorte de trabalhar numa empresa, numa organização que vos proporcionou a estrutura, não é? Todas as ferramentas para... Como é que tu passas de... portanto, claro que esse projeto continuou, mas como é que tu passas de apenas colaborador de uma editora para um dos criadores da Loop Recordings? Quais são as principais diferenças que tu vês na tua experiência, enquanto colaborador de uma estrutura que já está formada, que tem ferramentas e que tem todos os recursos necessários para proporcionar esse contacto rápido com os artistas, e o novo projeto? Bem, eu não era um mero colaborador. Nem eu, nem o Pedro Tenreiro. Nós fomos as pessoas que fomos criar a editora de raiz. Ok. Na altura. Okay? Vocês estavam à frente, então, do projeto? Completamente com carta branca para funcionarmos e trabalharmos com quem quiséssemos. A Valentim de Carvalho, dentro desta plataforma que na altura se chamou Norte-Sul, proporcionou-nos essas ferramentas para trabalharmos. E tanto eu como o Pedro adquirimos conhecimentos. Claro. Ok? Eu trabalhei com a Valentim entre 1995, abril de 95, e olha o meu gato. Então gira, lá. É o Tiger. Ai, é outro. Este é o outro. Nós temos 5 aqui em casa. Família feliz. É verdade. E dizia eu trabalhei na Valentim Carvalho entre 95 e 2001. E na Valentim de Carvalho eu tive a oportunidade de trabalhar com artistas como os Mão Morta, como os Blind Zero, como os Cool Noise, que eu já mencionei, os Mind the Gap, obviamente, o Bossa e Si, uma série de artistas. Mas a dada altura, ali na viragem do milénio, eu fui crescendo cada vez mais convencido, até porque eu estava a fazer um programa de rádio chamado, na altura, Nação Hip Hop, desculpa, não, Hip Hop Don't Stop, era esse o nome do programa, com o DJ Josti dos Líderes da Nova Mensagem. Eu fazia um programa na Rádio Marginal, em Lisboa, focado completamente no hip hop. O programa onde nós tivemos
o Sam daqui, do Valete, o Chulage, os Micro, o Fuse, montes de gente a fazer os primeiros improvisos em direto em estações de rádio que aconteceram naquele programa. Esse programa foi para o ar, começou a ir para o ar em 98, em 1998. E então, chegado ali a 2000, eu comecei a pensar que a Valentim de Carvalho e a estrutura da Valentim de Carvalho já não era suficiente para eu expressar aquilo que eu queria expressar. E em 2001 eu decidi que estava na hora de criar o meu próprio selo editorial. Na altura tive uma conversa com o Francisco Vasconcelos e disse-lhe: Francisco, está na hora de eu partir para a minha própria aventura. O Francisco foi super compreensivo, aliás, ajudou-me bastante a proporcionar-me as condições para eu poder dar esse passo a seguir. E como eu andava a fazer esse programa de rádio, e um dos principais colaboradores do programa de rádio era o Dimars, na altura, o Dimars era alguém que já vinha do República, era o mentor dos Micro, e era um dos hosts convidados desse programa Hip Hop Don't Stop na Rádio Marginal. De um dia estarmos na estação de comboio de Passo de Arcos. Ele vivia em Passo de Arcos, eu vivia já mais próximo de Lisboa, ao pé de Algés, e portanto apanhávamos sempre o comboio a seguir às emissões do programa de rádio que acontecia em Carcavelos para Lisboa, e essas viagens de comboio muito curtas serviam para nós conversarmos. E eu lembro-me que a dada altura começámos a conversar e descobrimos que os dois tínhamos a mesma vontade de criar uma editora focada no hip-hop. E eu virei-me e disse-lhe, eu lembro-me de me dizer ao Dimars: porquê é que vamos fazer duas editoras? Porquê é que não fazemos uma editora os dois? E assim foi. A Loop nasceu desta maneira. Conversas no comboio. Eu acho que não há maneira mais hip-hop para criar uma editora. Sim, mais underground. Exatamente, de conversar num comboio, os dois. E quando nós tivemos a certeza que estava na hora de arrancarmos com uma editora com um propósito muito específico, porque a Norte-Sul tinha um âmbito muito alargado. A Norte-Sul editava rock, editava jazz, editava hip-hop, editava outros géneros de música. E eu estava muito interessado na altura em explorar uma coisa muito mais focada. E então despedi-me da Valentim de Carvalho e com o Dimars criámos a Loop. Basicamente porque acreditávamos em 2001, estamos a falar há 19 anos, quase há 20 anos, que o hip-hop tinha um caminho a trilhar em Portugal. Ok. E acho que não nos enganámos muito. Sim, sem dúvida. Ok, então basicamente o objetivo da Loop Recordings é fechar um bocadinho o caminho para dedicação total ao hip-hop. No fundo é isso, não é? Completamente. Nós na altura víamos que havia uma movimentação subterrânea no hip-hop em Portugal. Havia muita gente no Norte e em Lisboa também a fazer coisas que estavam a sair em mixtapes, em cassetes de edição mais ou menos informal. E nós acreditávamos que havia talento para alimentar o catálogo de uma editora mais a sério. E foi isso, basicamente. Foi uma questão de visão, acho eu. O nosso primeiro lançamento acontece, eu penso que em setembro ou outubro de 2001. O EP dos Micro Demo Style. E a partir daí saiu o Irmandade, que era um projeto que metia gente dos Micro, dos Mundo Complexo e o Fuse. O Mundo Complexo. Dos Dilema. Exatamente. E pronto, e a partir daí eu há um par de dias fiz um direto aqui no Instagram com o Dimars, em que tive a oportunidade de recordar um pouco esses passos. Nós fizemos em 5 ou 6 anos, em que a Loop funcionou como uma editora, cerca de 40 edições. 40 edições, É um número grande... considerável. Sim, é um grande trabalho. Considerável.
Tu, como toda a gente que te conhece sabe, és o homem das mil e uma funções e, portanto, simultaneamente a este projeto, tu também sempre foste e continuas a ser crítico e divulgador musical e escreveste e escreves para várias revistas, nomeadamente para a Blitz. E o que nós queríamos perceber era, tendo em conta a tua experiência neste âmbito da crítica musical e da escrita para este tipo de revistas, como é que tu identificaste a necessidade de criação do teu outro projeto Rimas e Batidas? Muito simples. Como tu dizes, o meu percurso como jornalista levou-me primeiro de um diário chamado A Capital. A Capital. Um diário que foi extinto, algures em 2000 e qualquer coisa. O diário morreu. Como morreram uma série de diários que que existiam na altura. O Diário Popular, o Diário de Lisboa. Houve uma série de jornais que desapareceram porque o panorama dos mídias transformou-se completamente, sim. Radicalmente. Aqui há uns tempos eu fui redescobrir um texto de 89 que eu escrevi em 80. Volto a recordar. O primeiro disco de hip-hop em Portugal sai em 94. Chamado República. Mas eu, em 89, tenho um texto que publico na Capital que começa com uma frase mais ou menos parecida com esta. Para quando o primeiro disco de hip-hop português? Uou. Eu, em 89, já me questionava, enquanto jornalista, Sim. quando é que em Portugal vão sair discos de hip-hop? Pois. Tu acompanhaste mesmo o percurso desde o início, é inacreditável, é uma experiência incrível. Eu acho que não só acompanhei, como proporcionaste. Como estranhei a demora, mas nunca mais ninguém se chega à frente, então resolvi juntar-me, digamos assim, ao esforço de colocar esta cultura que eu tanto amava desde a primeira hora no centro do mapa, digamos assim. Sim. Pronto. Portanto, eu comecei no jornalismo, como eu disse, em 89, a escrever sobre Beastie Boys e Public Enemy e a questionar-me sobre a inexistência de hip-hop português desde muito cedo. Da Capital passei para um semanário chamado Sete, que também já não existe. O Sete era um semanário que está mais ou menos na origem da revista Visão. E depois passei pelo Diário de Notícias, etc., antes de chegar ao Blitz. Eu chego ao Blitz por volta de 2004. Ok? Pronto. E no Blitz, que foi sempre uma revista, um jornal primeiro semanário e depois uma revista mensal muito focada na cultura do rock, que é uma cultura em que eu também me revejo. Eu gosto de música, ok? Eu não gosto de hip-hop, eu gosto de música. E o hip-hop é música. Mas tu sabes que tens contribuído muito para a divulgação da música hip-hop e da cultura hip-hop e dos artistas desta área, portanto, claro, parabéns a ti. Óbvio, acredito que sim e todo o orgulho em fazer isso, mas nunca me limitei a esse género de música. Acontece que ao longo dos anos em que eu fui escrevendo no Blitz, eu sempre senti falta de espaço para escrever sobre aquilo que eu acreditava que era uma cultura emergente do hip-hop. E quando essa falta de espaço começou a ser demasiado, para mim, demasiado premente. Sim. Eu pensei assim, por que não criar um canal paralelo? Eu continuo a trabalhar no Blitz e para o Blitz continuarei a escrever sobre o Rui Veloso e sobre os Chutos e sobre o Samuel Lúria e sobre os Linda Martini e sobre quem quer que seja. Mas onde é que eu vou poder escrever sobre o Prof Jam, e sobre o Sam da Kid, e sobre o Valete, e sobre os Dilema, e sobre o Mundo Segundo, e sobre o Queso, e sobre tudo o resto que me apetece escrever, mas que não há aqui espaço para isso. E foi sempre um bocado o apanágio da minha vida. Quando não há um espaço, inventa-o.
Criou, não é? Sim. Eu não sou daqueles que se ficam a queixar, mas ninguém me deixa fazer isto. Epá, não me deixam fazer isto, não tens que pedir autorização, faz e pronto. Basicamente, o mesmo impulso que me levou em 2001 à criação da Loop, foi o mesmo impulso que me levou em 2013 à criação de um espaço de programa de rádio. Que é o impulso característico de um verdadeiro empreendedor, não é? Eu quero acreditar que sim. E que Agora, em 2015 me levou à criação do Rimas e Batidas. O Rimas e Batidas nasce por necessidade. Ou seja, eu quero escrever sobre uma série de coisas sobre as quais não tenho espaço para escrever no Blitz e noutros espaços. Então vou criar esse espaço. E nasceu Rimas e Batidas assim. Agora, tu tens de facto uma enorme vontade em criar soluções para as necessidades que identificas e isso é fantástico e acho que tu deves receber imensos contactos de agradecimento por essa característica que te move, mas todos os projetos, como nós sabemos, têm desafios e falando um bocadinho de questões mais técnicas, o que é que tu identificas como maiores desafios deste projeto, Rimas e Batidas, principalmente em relação à sua sustentabilidade? Muito bem, é uma ótima pergunta e se eu fosse americano diria qualquer coisa como it's the $1 million question. Pois, claro. Quem me dera que fosse que eu tivesse uma resposta de $1 milhão ou até de 10 mil euros para dar a uma coisa destas. Portugal é um país muito progressivo numa série de coisas, andamos à frente numa série de coisas, mas depois também andamos atrás noutras coisas em que deveríamos estar um pouco mais à frente. E nos mídia, na indústria dos mídia, nós somos sempre um país muito focado no papel, ou seja, quem sustenta esta indústria, ou seja, os anunciantes, sempre acreditaram mais no papel do que no digital. E é interessante pensar como o momento presente que estamos a atravessar poderá inverter esse paradigma. Mas então segundo a tua experiência, tu acreditas que ainda hoje, pronto, claro que agora estamos a passar por uma situação super excepcional, que é uma grande oportunidade para mudarmos e para evoluirmos no âmbito das relações digitais, mas até ao momento ainda se sentia essa vantagem em relação ao papel face aos digitais? Sem dúvida. E eu quando digo uma relação uma vantagem em relação ao papel, eu quando digo papel, no fundo estou a falar de também, não apenas do papel, ou seja, das publicações, os diários, o Público, o Expresso, o Correio da Manhã, as revistas, a Visão, a Sábado, etc., que ainda têm essa dimensão analógica de serem impressas em papel e distribuídas em banca, mas também daquilo que os anunciantes consideram como as publicações de credibilidade mais estabelecida e convencional. Ok. Entendo onde quer chegar. Pronto. O valor atribuído ao conteúdo, não é? É muito maior, sendo provavelmente em papel, do que digitalmente. O grande desafio do Rimas e Batidas tem sido convencer uma série de agentes desta indústria, e nós temos começado por trabalhar sobretudo com a indústria da música, antes de passarmos para a muito mais vasta indústria das marcas, que operam noutras zonas. Eu estou a pensar, por exemplo, nas operadoras de redes móveis, nas marcas nas EDPs da vida, nas Galpes da vida, nas marcas de bebidas, nas marcas, nas Superbox, Sagres, etc., nos grandes patrocinadores destes eventos. Nós começámos por focar-nos dentro da música. E a nossa estratégia foi sempre de dizermos nós temos
este universo com que comunicamos. Uhum. E o nosso universo é o universo do hip-hop e o universo, digamos assim, circundante da música eletrónica. Onde nós podemos incluir, sei lá, um Dino de Santiago, ou um Molinex, ou um Conan Osiris. Sim, que bebe de influências comuns, entendo. Pronto. O nosso posicionamento foi sempre dizer, ok, nós construímos um canal de comunicação com o público que está ligado a este tipo de música. Se vocês acharem que há uma validade, vocês marcas, Sim. vocês agentes desta indústria, acharem que o nosso canal tem alguma validade, usem-nos. E então anunciem connosco. E os primeiros mérito seja dado. Os primeiros agentes desta realidade, desta indústria que nos prestaram atenção foram as editoras discográficas, nomeadamente a Universal e a Sony, que são editoras que estão hoje a trabalhar com artistas como a Capicua, o Bossa C, o Valas, o Domi, e estou a falar da Universal, o Prof Jam, o Hollywood, o Julinho KPSD, a malta da Think Music toda, no caso da Sony. E depois, além das editoras, os grandes produtores de festivais em Portugal, Everything is New, com o Nós Alive, e todos os eventos que eles vão fazendo paralelos ao Nós Alive. A Música no Coração, com o Superbox Super Rock, o Sudoeste, o Festival na Ericeira, Ericeira, como é que é? Small Summerfest. Summerfest, ok. Portanto, esses foram os nossos primeiros parceiros. Ok. Para viabilizarem o nosso trabalho. O Rimas e Batidas está prestes a assinalar 5 anos de existência, e nesses 5 anos o que nós temos trabalhado todos os dias para construir um canal de comunicação com um público interessado num determinado tipo de música. E esse público, que eu identificaria como gente, algures entre os 15 e os 40 anos, vá lá, como o nosso público central, que se interessa por este género de música, é um público que consome. Consome, não só festivais, compram bilhetes, logo, não é? Obviamente, não só compram bilhetes para festivais, era o que eu ia dizer, não só compram música, não só são ouvintes do Spotify ou compradores de discos nas lojas, como serão consumidores de um determinado estilo de vida. Compram um determinado... tipo de produto. Exatamente. Produto ao nível das roupas que usam, ao nível das bebidas que consomem, o estilo de vida que levam. E o nosso trabalho tem sido conseguir convencer as marcas de que nós estamos a falar com o público com quem essas marcas querem falar. Sim. E isso tem sido muito difícil, porque até agora, tradicionalmente, estas marcas anunciavam, ou lá está, nos tais meios convencionais que imprimem em papel, ou nas grandes estações de rádio ou televisão. Televisões. Não percebendo que há uma nova geração de consumidores de mídia que se desligaram das televisões, que se desligaram do papel e que estão completamente focadas nas plataformas digitais, e que é aí que essas gerações acreditam. Vão ser influenciadas. Precisamente. Claro. Então, essa tem sido a nossa batalha. Para viabilizar o projeto é dizer às marcas: vocês podem falar com o vosso público-alvo através da nossa plataforma. Claro. Tem sido um trabalho lento. Tu tocaste aí num ponto engraçado, que foi sobre a forma como a evolução tecnológica, social e de consumo interferiu na procura
pelas parcerias e pela valorização do projeto Rimas e Matidas, mas também certamente há de ter havido uma grande evolução na forma como os artistas chegam até ti para divulgarem o seu trabalho. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, olha, para lá do meu trabalho no Rimas e Batidas, na Antena 3, eu também dou aulas na ETIC. Uhum. E um dos cursos a que eu dou aulas é um curso de produção e criação de hip-hop. E o meu módulo dentro desse curso é um módulo de marketing. É um módulo em que eu procuro explicar a futuros artistas como é que eles podem interagir com os mídias, precisamente. E na última aula de segunda-feira, agora estamos esta nova realidade obriga-nos a dar as aulas à distância. E nós utilizamos uma plataforma dentro deste curso, dentro da escola da ETIC, que é uma plataforma chamada Teams, que permite, entre outras coisas, o partilhar do ecrã do computador através do qual estamos a dar as aulas. E eu resolvi abrir o meu e-mail para os meus alunos verificarem como é que eu, enquanto jornalista, sou abordado por artistas à procura de atenção. Ok. E essa é a grande questão hoje em dia. Porque é assim, quando eu comecei a trabalhar na Valentim de Carvalho, os artistas precisavam, na altura não havia internet, pelo menos não como a conhecemos hoje, não havia redes sociais. Sim. E os Se artistas... mandavam cassetes? Precisamente, os artistas mandavam cassetes, telefonavam a dizer logo à noite vou dar um concerto no Johnny Guitar, ou não sei o quê, podes ir ver-nos. Temos aqui, estamos a pensar a gravar um disco, queres ouvir as nossas canções, podes vir à nossa sala de ensaios. Essa era a forma de abordagem dos artistas na altura. E hoje em dia, a minha caixa de e-mail é o meu Messenger no Facebook, a minha caixa de mensagens no Instagram, a minha caixa de mensagens no Twitter. Sim. Todas as minhas redes são diariamente inundadas por solicitações. Pois. E a grande questão hoje em dia é, agora que todos estamos no mesmo plano, porque não, há 20 anos não estávamos todos no mesmo plano. Um artista que estivesse ligado a uma grande editora, como uma Polygram, uma EMI, etc., estaria em vantagem em relação a um artista que estivesse ligado a uma pequenina editora. Pois. Hoje em dia, eu diria que, de certa maneira, há uma espécie de normalização ou de democratização do acesso aos mídias e todos os artistas estão nas mesmas plataformas. O Drake e o Keso têm uma conta de Instagram. Pois, entendo o que queres dizer. Sendo que o Drake terá, eu não sei, basicamente a galáxia inteira a segui-lo, e o Keso terá um número um bocadinho mais modesto de seguidores. Mas a plataforma com que se comunica é a mesma. Pois, entendo. Então hoje o que os artistas têm que descobrir é como é que eu torno a minha mensagem audível no meio deste ruído todo. Sim, como é que eu me distingo, não é? Precisamente. E eu continuo a achar que aquilo que era o caráter distintivo em 95, quando eu cheguei à Valentim de Carvalho, continua a ser, ora bem, 95 para 2020, estamos a falar de 25 anos. Continua a ser 25 anos depois, um quarto de século depois, a mesmíssima coisa. Pois. Aquilo que te vai permitir seres ouvido é a originalidade. Qual é a proposta que tu tens para apresentar que se distingue das demais? O que é que te torna válido enquanto artista e o que é que... Te identifica? O que é que fará com que eu queira ouvir-te? Sim.
quando tenho a caixa de e-mail cheia todos os dias com... Está aqui o link do meu novo vídeo no YouTube. Está aqui o MP3 da música que eu quero lançar para a semana. Está aqui a minha página no SoundCloud. Está aqui a minha demo. Está aqui o meu Bandcamp. Todos os dias, e foi isso que eu quis mostrar aos meus alunos a semana passada, quando eu abri o e-mail, foi todos os dias eu tenho este conjunto de e-mails. Como é que vocês se vão distinguir? Claro. E essa é a grande questão nos dias de hoje. Sim. Eu acredito que é por uma combinação de fatores. Uhum. E de todos esses fatores, o mais importante continua a ser a originalidade. E essa originalidade pode-se manifestar no teu nome de artista. Pode-se manifestar na imagem no logo que tu escolhes para acompanhar o teu nome de artista. Pode-se manifestar no título da primeira canção que tu me queres mostrar. Se no meu e-mail, no subject, eu receber algo com um título que me intrigue, eu vou querer clicar e ouvir um bocadinho mais. Sim. Portanto, todas estas coisas hoje em dia são fatores. Claro. E para quem começou agora a ver-nos, apenas dizer que estamos a ter uma conversa com o Rui Miguel Abreu. Temos aqui uma pergunta. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que nos está a ouvir, o Miguel Costa. Achas que as críticas negativas aos álbuns são importantes? Há falta de críticas negativas? Olha, essa é uma boa pergunta. Então, é algo com que eu me debato todos os dias. Porque, às vezes, eu recebo discos dos quais eu sentiria que, se eu fosse falar sobre eles, as minhas palavras não seriam as mais simpáticas do mundo. E, às vezes, apetece-me fazer isso. Apetece-me dizer, eu não gosto deste disco por esta razão, esta e esta. Mas escrever sobre qualquer disco implica um dispêndio de energia. Sim. Implica espaço, implica disponibilidade mental, intelectual, implica o alocar uma série de horas de um dia para fazer esse trabalho. E felizmente tem saído tanta música incrível, de qualidade tão elevada, que eu penso assim, eu vou realmente querer dar este espaço, este dispêndio de energia, estas horas do meu dia de trabalho, a dizer mal de uma coisa e por causa disso deixar de dizer bem de 30 coisas que merecem que eu diga bem? Claro, entendo. Pronto. Desculpa, eu estou só a pôr o telefone a carregar. Espero que me continues a conseguir ouvir. Perfeitamente. Portanto, muitas vezes o que eu me questiono é... Eu acho, às vezes... E tenho tido artistas a fazerem essa pergunta diretamente. Qual é a tua opinião do meu disco? Ainda não escreveste sobre o meu disco. E eu às vezes digo-lhes, sabes uma coisa? Não ter escrito sobre o teu disco já é uma manifestação de opinião. Pois. Entendo. Sim, sem dúvida. Porque quando saem... A música portuguesa e especificamente o hip-hop português neste momento está num momento em que todas as semanas saem coisas absolutamente incríveis. E até já nos deparamos com outro dilema, que é não haver tempo suficiente, nem energia suficiente, nem disponibilidade suficiente para se dar atenção a tudo aquilo que mereceria atenção. Tal o nível alto em que nós estamos neste momento. Portanto, a minha resposta é, quando eu ouço uma coisa da qual não gosto, e atenção, eu já disse isto, já me dei ao trabalho de dizer isto a alguns artistas. Amigo, eu não gosto do teu disco. E isso significa apenas isso. Eu não gosto do teu disco. Não significa que o teu disco seja mau ou que... Significa apenas que eu não gosto.
Eu costumo dar o exemplo da comida. Sim. Há gente que adora polvo. Eu não gosto de polvo. Nunca gostei, não sei porquê, mas não gosto nem de polvo nem de lulas. Mas isso faz com que o polvo ou as lulas sejam má comida? Não. Foi. Há gente que adora e que diz, não, mas polvo é a minha comida favorita. Ótimo. Escreve tu sobre o polvo. Claro. Eu não gosto de polvo, não vou escrever sobre o polvo. Percebes o que é que eu quero dizer? Eu perfeitamente, e acho que a pergunta ao Miguel está super bem respondida e de forma super completa. Se calhar passamos então para o próximo ponto, que é Força. falarmos um bocadinho sobre o empreendedorismo, mas na ótica da indústria musical no geral. Como que é fundador de uma editora, como é que vês o processo de construção da identidade de um artista nos dias de hoje? Consideras que as modas influenciam as identidades e o caminho que a música segue? Eu colocaria a questão ao contrário. Eu não acho que são as modas que influenciam as identidades. Eu acho é que são as identidades vincadas que estabelecem modas. Eu vou-te dar um exemplo. Quando o Rimas e Batidas apareceu em abril de 2015, portanto há 5 anos, nós estamos prestes a celebrar o nosso 5º aniversário, como já referi. Nós fizemos um evento na altura para ajudar a estabelecer a identidade, a marca Rimas e Batidas, a que chamámos o primeiro festival Rimas e Batidas. Aconteceu no Cinema São Jorge e nós tivemos no cartaz do nosso festival artistas de que provavelmente nunca ouviste falar, chamado Slow J, Prof Jam, Michael Knight, Prodígio. Foram tudo artistas que apareceram no nosso primeiro festival. E na altura eram todos artistas à procura de um lugar. Sim. O Slow J veio fazer o primeiro concerto em que havia um bilhete pago à entrada. Foi esse concerto. O Prof Jam, na altura estava a trabalhar em Londres e a viver em Londres, veio fazer, não terá sido o primeiro, mas há de ter sido dos 5 primeiros concertos que ele fez na vida, foi o concerto que ele veio fazer nesse festival do Rimas e Batidas. E na altura, basicamente não havia mercado para o que estes artistas estavam a fazer. Sim. E no entanto, de alguma eu forma diria... irão chegar ao público, não é? E afirmar enquanto artista. Na altura, eu acho que foi tanto nós acreditarmos neles como eles acreditarem em nós. Percebes o que é que eu quero dizer? Ou seja, não só foi preciso haver fé do meu lado para dizer não, está aqui este rapaz que fez uma coisa chamada Mambo número 5, que eu acho que merece atenção, vamos contratá-lo. E tivemos que pagar o bilhete de avião para ele vir de Londres para tocar a Lisboa nessa noite. E a mesma coisa em relação ao Slow J. Claro. Foi preciso nós termos fé no talento destes artistas, mas eu também te devo dizer, foi preciso estes artistas acreditarem numa coisa chamada Rimas e Batidas para aceitarem os nossos convites ridículos. Pois. Eu não sei, eu acho que paguei para aí 5 amendoins ao Prof Jam e um pacote de batatas fritas ao Slow J. Não deve ter sido muito mais do que isso para eles aceitarem virem tocar no nosso festival. Mas é isso, quer dizer, é preciso haver, por um lado, visão de quem, e neste caso nós, está a programar alguma coisa, mas também é preciso haver fé do lado dos artistas para perceberem que quem nos está a chamar ali daquele lado está-nos a dar a plataforma certa para nós nos projetarmos neste momento. Isto é tudo uma sinergia, quer dizer, não há fórmulas, não há nenhum livro que nos ensine qual é o caminho a seguir. Não há nenhum conjunto de regras fixo. É assim que se deve fazer para.
todos nós vamos improvisando, acreditando, nós nos artistas e os artistas em nós, e só assim é que as coisas acontecem. Eu não sei se respondi à tua pergunta, mas... Tu tocaste num ponto essencial que é a questão da conexão, da ligação com outras pessoas e com outras entidades, do networking, no fundo. Exatamente. E falaste uma coisa interessante que é, os artistas, no fundo, fazem muitas vezes um caminho no qual só eles acreditam até determinado ponto. Em particular, no hip-hop, são frequentes os fenómenos self-made, sem recurso a editoras ou produtoras, para artistas emergentes que estão a iniciar a sua carreira. Como é que tu interpretas este fenómeno? O que é que tu achas? Que sinais é que tu achas que este fenómeno dá à indústria musical? Eu acho que tem dado sinais muito, muito válidos. Eu lembro-me que foi em 2016, quando Kendrick Lamar veio ao Superbox Super Rock, ele já tinha ido ao Primavera Sound no Porto em 2014, se a memória não me falha, num palco ultra secundário. Mas quando veio em 2016 ao Superbox Super Rock, foi ao palco principal. E eu lembro-me, na altura, eu que tenho estes anos e esta experiência toda acumulada, de ainda assim ter ficado surpreendido por um artista que não passava na rádio, não estava na playlist de nenhuma das principais estações nacionais, não tinha nenhuma música num anúncio que fosse viral, desses anúncios que nós às vezes temos ligados às grandes operadoras de redes móveis ou às grandes campanhas institucionais das EDPs ou das Galpes da vida, etc. Portanto, era um artista, em termos de grande mídia, invisível, e que ainda assim conseguiu meter 20 mil almas a cantarem todas as músicas que ele... Não foi o single, não, eram todas as músicas que ele apresentou no set dele, foram cantadas do princípio ao fim por 20 mil pessoas. Eu lembro-me na altura ter-me perguntado assim, onde é que esta gente está a ouvir este artista? E eu aí percebi que os mídias convencionais, as estações de rádio convencionais, etc., não estavam necessariamente a comunicar com um determinado segmento do público. E que havia pessoas a usarem a internet para construírem as suas próprias redes, as suas próprias comunidades, os seus próprios caminhos para descobrirem música. E eu acho que foi isso que começou a justificar o aparecimento de fenómenos, não é? O Peruca, de repente 10 milhões de plays e ele não está ligado a nenhuma editora, não tem uma música numa novela, não tem uma música num anúncio, não está nas playlists das principais estações de rádio. E como é que o Peruca consegue acumular estes milhões de visualizações nas plataformas? Isso, para mim, significou apenas uma coisa. Surgiu uma geração de artistas a dizerem coisas que uma geração de pessoas queria ouvir. E esses artistas conseguiram essa proeza de comunicar através das plataformas disponíveis, o YouTube, o SoundCloud, mas sobretudo o YouTube, no caso português, foi a grande ferramenta. Estes artistas estavam a criar os seus próprios conteúdos, a carregarem as suas próprias músicas, e de repente descobriram que havia uma geração de pessoas que não estavam ligadas na rádio, não estavam ligadas numa determinada novela e a ouvirem a banda sonora daquela novela, e que queriam ouvir aquilo que eles queriam dizer. E eu acho que o que aconteceu foi uma sintonia entre uma geração de artistas que apareceu a falar de uma série de coisas e uma geração de público que descobriu que os únicos artistas que estavam a falar daquilo que eles queriam ouvir eram estes. Claro. E esses artistas não estavam na rádio, não estavam nos cartazes dos principais festivais,
nem estavam nas bandas sonoras das principais novelas. E de repente estabeleceu-se aí uma relação direta entre o artista que está a falar para o que aquele miúdo de 16 anos quer ouvir. E esse miúdo de 16 anos descobriu que quem estava a comunicar as mensagens que ele queria ouvir não estava nem na rádio, nem nas plataformas convencionais, estava ali diretamente no YouTube. E isto teve uma progressão orgânica, Claro. muito real, muito sólida, porque não foi alimentada nem inventada por nenhuma marca, não foi injetada à força, pela força de uma comunicação, digamos assim, corporativa, de alguma marca gigante que tivesse usado o seu poder e os seus dólares ou os seus euros para forçar percebes o que é que eu quero dizer? Essa comunicação aconteceu de uma forma muito natural. Eu acho que isso apanhou toda a gente desprevenida. Claro. As editoras, as grandes marcas, etc. Está muito mais em causa o valor agora do que antigamente, se calhar, porque antigamente a promoção era muito valorizada do que agora, tendo em conta a democratização que falávamos há bocado, não é? Sim, antigamente, no tempo em que eu comecei a trabalhar em editoras, em 95, havia uma série de ferramentas que nós sabíamos que iam funcionar. E essas ferramentas eram poder de investimento nas estações de rádio que estão a ditar as tendências. Se havia uma estação de rádio que tinha um determinado grau de audiência, se nós conseguíssemos, através do nosso poder de investimento em marketing, colocar uma música a rodar nessa estação de rádio, era certo que iríamos chegar a um determinado número de pessoas. Claro. Mas houve um momento na história em que houve uma geração que se desligou destas estações de rádio, ou que pelo menos começou a procurar alternativas noutras plataformas e a construir as suas próprias redes. Sim. E foi isso que eu acho que justificou o nascimento de fenómenos que não estavam necessariamente a ser alimentados pelos mídias tradicionais. Sim, sim, sim. Rui, apenas informar que nós estamos quase a terminar a 1 hora de direto que o Instagram nos permite fazer de cada vez. Se tu não te importares, ainda temos aqui algumas questões, estamos um bocadinho atrasados. Só para finalizar, abrimos uma nova conversa. Para Vamos não a ser isso. interrompidos. Mas queria desde já agradecer-te pela disponibilidade para... Obrigado eu pelo convite. Dar uma nova conversa? Vamos lá a isso. Obrigadíssima pela atenção. Até já.